Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você? Esse é o plano. Federação do Transporte, em defesa do setor transportador. O ponto de vista de hoje entrevista os médicos Dr. Marcelo Matos Cascudo, presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte, e o Dr. Marcos Lima de Freitas, presidente do Conselho Regional de Medicina do nosso estado. Eles vão nos falar sobre as entidades que dirigem, bem como também irão abordar diversas outras questões, principalmente sobre como anda a saúde pública do Rio Grande do Norte. Mas antes da entrevista, eu quero mandar um abraço para os meus amigos médicos Cléber Moraes, Alírio Freire, Marcos Leão, além dos amigos Adelson de Nova Parnamirim, Idalécio Maranhão, Thelma Lúcia, Rodrigo Wagner, Canindé de Ponta Negra e Robson de Mãe Luísa. Doutor Marcelo, doutor Marcos, uma satisfação imensa receber vocês dois hoje no nosso programa, um programa dedicado à classe médica, e é uma honra recebê-los. Doutor Marcelo, mais de uma vez, já é cadeira cativa no nosso ponto de vista, e doutor Marcos inaugurando hoje a sua presença aqui. Com certeza, uma entrevista que o nosso telespectador vai acompanhar com muita atenção. Renovo os agradecimentos por vocês terem aceitado o convite, e eu queria começar fazendo uma pergunta ao doutor Marcelo Cascudo. Você preside a Associação Médica do Rio Grande do Norte. Eu queria saber, para os telespectadores, qual é a finalidade da associação e há quanto tempo ela foi fundada aqui no nosso estado? Ela foi fundada, muito bom dia a todos, eu agradeço, Nelson, o convite, estarei sempre à sua disposição e a Associação Médica está de braços abertos para o seu programa. A associação foi fundada no dia 1º de agosto de 1931. Ela tem 86 anos hoje. E ela tem como a sua principal função, as principais funções da Associação Médica é de educação continuada e de cursos. Isso por quê? Porque isso ela vem da matriz, que é a Associação Médica Brasileira, que tem como um objetivo principal os cursos que se fazem para médico, a residência médica no Brasil, ela é gerenciada pela Associação Médica Brasileira, pelo Conselho Nacional de Residência Médica e pelo Ministério da Educação. Então, são esses três órgãos que fazem as diretrizes de uma residência médica e as diretrizes das especialidades médicas, entendeu? Quer dizer que é uma coisa muito abrangente. E, doutor Marcos, o Conselho Regional de Medicina do Estado me parece ser o órgão maior na área da medicina, dos médicos. Eu gostaria também de saber há quanto tempo existe o nosso Conselho e como é que funciona atualmente o Conselho, o CRM. Isso. Em primeiro lugar, agradecer, estar aqui representando o Conselho no seu programa, estaremos sempre à disposição. E o Conselho ele foi criado através de um decreto-lei no ano de 1957, portanto, este ano completa 60 anos de existência, e a sua finalidade principal é de fiscalizar e normatizar a prática médica. É nele onde os médicos têm a obrigatoriedade de registrar a profissão e, a partir daí, começar a exercê-la. Tendo essa finalidade de fiscalizar e normatizar a prática médica, é uma instituição, autarquia federal, cuja finalidade principal é voltada para a sociedade. E dentro da sociedade estão os médicos que atuam com ética e zelo pela profissão. Doutor Marcelo, quantos médicos são filiados na associação e o que é que o médico precisa fazer? Não é obrigatório, salvo engano. Agora, quantos médicos hoje são ligados, estão inseridos na associação que você preside, e o que é que o médico pode fazer, precisa fazer para se associar?
O médico precisa, em primeira mão, ele ser inscrito no CRM do Estado, então ele vai à Associação Médica com sua inscrição do CRM e ele se filia, é uma filiação simples, ele vai trazer o título dele se ele for especialista, se ele acabou a residência, ou se ele não tem nenhum curso pós-graduação, ele apenas se intitula como clínico geral. E ele se filia à Associação Médica. Nós também temos o grau de filiação para estudante. O estudante já pode, agora na sua fase, antes de iniciar a profissão, entrar como o membro da associação como estudante de medicina. As universidades do Rio Grande do Norte, nós temos hoje 5 universidades, faculdade de medicina, elas podem mandar os seus alunos para a Associação Médica, porque eles já vão se iniciar, tendo contato direto com os grandes professores, os professores que dão aula, os cursos que nós estamos oferecendo. Nós vamos oferecer os cursos do ano que vem. Nós temos um diretor científico, que por sinal é o doutor Itamar Ribeiro, o nosso diretor científico, já está fazendo uma programação para o ano inteiro de cursos que engloba não só profissionais, que são a educação continuada, como também para alunos. As associações são importantíssimas em qualquer área, principalmente na área médica. Né? E respondendo hoje, a Associação Médica, por ela não ser a inscrição obrigatória, nós temos apenas em torno de 900 médicos do Estado que são filiados à Associação Médica. Enquanto no Estado já passamos já dos 6 mil médicos que trabalham no Estado. Então, eu sempre, quando dou entrevista, eu solicito que os médicos vão à Associação Médica, se filiem, porque muitos deles não sabem a função da Associação Médica, a importância que ela tem. Muitos deles têm uma residência médica com título que foi assinado pela Associação Médica e ele não sabe que foi assinado por eles, lá em São Paulo. A residência médica também, eu vou dar um exemplo meu, a minha residência médica tem a assinatura do presidente da Associação Médica. A minha título de especialista também tem da Associação Médica. Que beleza. É importantíssimo. Isso. Inclusive, pelo que nós vimos há pouco, ela existe antes mesmo da existência dos conselhos. Exatamente. Não é verdade? Ô, doutor Marcos, quantos médicos nós temos hoje no Rio Grande do Norte? Uma pergunta, para exercer a profissão de médico tem que ser inscrito no conselho. Quantos são esses médicos hoje, na sua totalidade? Realmente, começar a exercer a profissão, você tem que ter o registro no Conselho de Medicina. Nós temos inscritos mais de 9 mil médicos, porque o número do CRM já passa dos 9 mil. Mas em atividade, passamos recentemente dos 6 mil médicos em atividade. 6 mil médicos em atividade, exatamente. Vou mudar agora um pouquinho o tema da nossa conversa, a direção da nossa conversa. A gente está falando sobre as entidades, vocês deram essas explicações todas. Os médicos que estão nos assistindo, obviamente, aqueles que não são associados vão lhe procurar com certeza para participarem da associação. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois que me inquieta e que de fato a gente percebe que há uma inquietação geral. Basta conversar com as pessoas. Doutor Marcelo e doutor Marcos, começar com você depois do doutor Marcos. Afinal de contas, o que é que está acontecendo com a saúde pública no Rio Grande do Norte? Nelson, a saúde pública, ela é baseada num tripé de profissionais da saúde. O médico está inserido nesse grupo de profissionais, né? Tem que ser de qualidade. Segundo, orçamentário, tem que ter orçamento para botar essa máquina toda para funcionar. E terceiro, o gerenciamento. Quer dizer, o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje que desse tripé, nós temos os médicos, nós temos cooperativa com 2 mil médicos, que está oferecendo médico para todos os serviços do Estado e do município do Natal e para a Grande Natal, mas está havendo um grande problema no orçamento, que falta, nós sabemos, isso é visto na toda a imprensa, a dificuldade financeira que o Estado e os municípios do Estado estão tendo, e no gerenciamento. Existe realmente um grande problema no gerenciamento. Eu não estou aqui dizendo que o gestor daquela unidade ele está sendo falho, não. Estou dizendo que o gerenciamento global, a macroeconomia para a saúde, a macrogestão para a saúde no Estado do Rio Grande do Norte, está faltando alguma coisa que melhore. Tá certo? Nós não temos esse feeling que determine como nós temos que melhorar. Isso tem que vir deles.
A maioria das unidades, dos médicos, das entidades médicas, tem ajudado. O CRM tem ajudado, tem procurado. Agora, o grande problema que está acontecendo hoje, que depois a gente pode discutir isso mais tarde na nossa conversa, é a judicialização. Esse é um grande problema que está trazendo um problema não só financeiro para o Estado, como trazendo um grande problema para os próprios médicos e os profissionais da saúde. A gente vai falar sobre judicialização no segundo bloco, com certeza. Doutor Marcos, qual é o seu ponto de vista sobre essa questão que é tão delicada? Eu concordo plenamente com o que o Marcelo falou anteriormente e acrescento que a situação do nosso Estado ela é mais ou menos um reflexo do que ocorre em todo o país, né? A assistência à saúde ela é tripartite, ou seja, você tem a participação da União, a participação dos estados e dos municípios, né? Nós temos um problema seríssimo de subfinanciamento, né? Nós temos um problema seríssimo de gestão desses valores que já são insuficientes, mas são também mal geridos. E dados, por exemplo, que o CFM publicou, que retirou do CIAF, deixavam claro que nos últimos 15 anos, 59% do valor que foi orçado para investimento em infraestrutura não foi aplicado. Então, são valores altíssimos, em torno de 10 bilhões ao ano, então isso está fazendo falta. Significa dizer que aqui no Rio Grande do Norte a saúde está na UTI. É verdade, doutor Marcelo? O que nós vemos hoje na imprensa, e isso o CRM tem acompanhado diretamente, que faz parte da função do CRM de fiscalizar os hospitais e as unidades, se o Marco vai falar, tem visto e tem falado, ele tem reportado para a gente que está na UTI e moribundo, e pode ser que amanhã morra. Não é possível. Na realidade, nós encontramos hoje uma situação muito complicada e, falando em UTI, esse é o grande problema que nós temos, que é o espelho de todo, acaba sendo o reflexo de tudo que está ocorrendo no entorno. Então, você não ter leitos de UTI é uma situação extremamente grave. Nós temos hoje uma média de 20 a 30 pacientes, em média, por dia, de pacientes no nosso principal hospital do estado, mas não é só aqui, Mossoró, o Hospital Tarcísio Maia também tem aí em torno de 7, 8 pacientes graves, críticos, precisando de leitos de UTI e sem tê-los, né? Então, isso é uma situação complicada, quase que um colapso na saúde. O paciente de cuidados intensivos, o tempo conta o prognóstico, né? Então, o tempo que ele fica fora daquela assistência necessária para manter sua condição vital pode determinar um mau prognóstico, né? Então, eu citaria o exemplo das UTIs porque é mais ou menos um espelho de toda a situação, porque tudo vem... O paciente vai se agravar porque não tem uma assistência primária adequada, porque não tem uma assistência secundária adequada e ele vai precisar de UTI. Além disso, os outros índices. A violência urbana tem índices alarmantes recentemente no nosso estado. A assistência primária não funciona, as epidemias também ocorrem. Isso tudo há uma demanda maior por leitos de UTI e nós não estamos acompanhando essa demanda. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia e outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro como na unidade da Promater. E a Unimed Natal completa 40 anos de existência e de muitas conquistas. A maior delas é fazer parte da vida de mais de 132 mil beneficiários. Quem tem Unimed Natal conta com mais de 1.400 médicos cooperados, além de uma ampla rede de hospitais credenciados, laboratórios e clínicas. Seja você também um cliente Unimed. E nós voltamos à nossa entrevista com o Dr. Marcelo Cascudo, com o Dr. Marcos Lima. A gente viu essas questões terríveis abordadas no primeiro bloco. Isso me chama a atenção, a falta de política pública no nosso país. E atinge a questão da saúde pública, como atinge a educação, como atinge a segurança e atinge, de fato, frontalmente. Tanto é que, doutor Marcos, você estava falando que isso é uma coisa que é nacional, realmente. É lamentável que isso ocorra. Mas nós vivemos no Rio Grande do Norte. Estando no Rio Grande do Norte, o que é que o nosso Estado precisa fazer para resolver esse cruel problema por que está passando a saúde pública do nosso Estado? Doutor Marcelo, qual o seu ponto de vista, qual a sua ideia, qual a sua opinião sobre isso, qual a sua sugestão? O que é que o Estado precisa e deve fazer para resolver essa bronca? O Estado sozinho ele não vai ter condições de resolver esse problema, Nelson. Nenhum Estado brasileiro, principalmente um Estado do Nordeste, pobre. Porque, como disse o Marcos, o gerenciamento financeiro é tripartite, tá certo? Existe a responsabilidade do governo federal, estadual e municipal. O município, hoje, ao município cabe a ação primária. A ação primária são as doenças básicas, as doenças que não há necessidade de internação. Assim, para o leigo entender, se é o consultório. O pobre não tem um consultório, o rico tem um consultório do médico. O governo tem que oferecer consultório de quarteirão para esses pacientes. Porque quando os pacientes nossos tiverem um consultório de quarteirão, ou ele pode chamar de família, ou de bairro, esses pacientes serão atendidos e, com certeza, 60% a 70% dos atendimentos que são feitos nas unidades hospitalares sairão das unidades hospitalares porque os médicos de consultório irão resolver os problemas. Agora, isso tem que ser um programa nacional. O governo do Estado e o município do Natal não vai ter condições de fazer isso sozinho, não tem condição. Então, o governo federal tem que investir os seus 10%, a obrigatoriedade de 10% do seu orçamento, tem que investir para que esse programa seja realmente implantado. Então, esse seria o pontapé inicial, não é, Marcos? Exatamente, concordo plenamente. A questão da saúde primária é extremamente importante, que os países mais desenvolvidos que apostam na assistência primária de qualidade, eles têm uma necessidade menor, isso é um índice, né? Menor de leitos de UTI, por exemplo, né? Então, essa necessidade ela é variável entre 1 a 3 leitos para cada 10 mil habitantes. Num país desenvolvido, você pode até, com menos de 1 leitos para cada 10 mil habitantes, você suprir a necessidade porque você cuida bem da saúde primária. Aquele paciente diabético, hipertenso, com dislipidemia, com fatores de risco que não está tratando, não tem um médico ou uma equipe multidisciplinar para cuidar daquela situação crônica e que vai um dia infartar, né? Vai um dia ter um acidente vascular cerebral, enfim. Então, é extremamente importante o cuidado com a saúde primária. É importante essa questão a questão de saúde, ter políticas para a saúde, é extremamente importante. E que essa política para a saúde esteja acima do uso político da saúde.
que é o que a gente percebe, as dificuldades maiores que a saúde passa hoje, no nosso estado também, é o uso político da saúde. É muito mais cômodo para um gestor municipal comprar uma ambulância para levar seus munícipes para a capital do que investir numa estrutura e ter uma equipe multidisciplinar trabalhando ali, assistindo aos pacientes. Então, isso são situações que a gente pode chamar de uso político da saúde. Eu acho que isso teria, essa cultura deveria se modificar e realmente políticas públicas de saúde com uma boa assistência primária, isso vai ser realmente o diferencial. Isso seria o ponto principal. Houve um tempo que aqui no estado havia um programa, salvo engano, médico de família. É exatamente isso que vocês estão falando. E, salvo engano, na época em que havia esse programa sendo implantado e atuando, as coisas eram bem diferentes. Mas uma pergunta que eu quero fazer, começando por doutor Marcelo. Em nosso estado, existe violência contra o médico dentro do seu local de trabalho? Quase que diariamente. Quase que diariamente. Eu recebo reclamações dentro da cooperativa médica, das médicas, principalmente das médicas pediatras, e dos médicos clínicos que ficam na porta. É aquele médico que atende o paciente na primeira hora. Como existe um déficit grande de atendimento, como existe uma procura muito maior do que a oferta de médicos e de unidades, essas unidades básicas primárias, os pacientes quando chegam nas UPAs, os pacientes quando chegam nos pronto-socorros, todos eles acham no direito de eles serem os primeiros a serem atendidos, quando existe uma fila. Então, isso leva a um transtorno, isso leva a uma discussão com todos os funcionários da saúde, não é só com o médico, não. As enfermeiras, os atendentes, todos são praticamente agredidos verbalmente ou ameaçados de agressão fisicamente. Então, isso é muito triste para a nossa profissão, a profissão da área da saúde, é muito triste. O que é que o Conselho, por exemplo, da mesma forma que a própria associação, o que é que vocês poderiam fazer enquanto entidades representativas da classe médica, o que é que poderia ser feito para que esse problema fosse pelo menos minimizado? Existe assim algum trabalho que o Conselho, que a associação estejam fazendo com relação a esse problema? Nós temos, primeiro conscientizar a população de que aqueles profissionais que ali estão, eu falo inclusive até o recepcionista, os atendentes de enfermagem, os enfermeiros e os médicos não são os responsáveis por essas dificuldades que eles passam, né? Isso é o primeiro ponto, conscientizar a sociedade. Como instituição, já tivemos reuniões com secretários de segurança, já mais de uma vez, já tivemos reunião com o comando da Polícia Militar, mas infelizmente a segurança pública ela não tem o poder do ambiente, dentro do interior de um ambiente como é uma unidade de saúde. Aí tem que ser realmente a questão, as medidas de segurança são internas, como se fossem privadas, né? E aí fica a critério, no caso das prefeituras, de cuidar dessa segurança, que é insuficiente. Mas o grande problema é que a violência no nosso estado aumentou a esse ponto, de que os lugares que eram respeitados anteriormente, como igrejas, hospitais, hoje já não são respeitados pela violência de uma maneira geral, né? Essa é a grande dificuldade. Não é só a questão da violência do paciente que está sendo mal assistido. Hoje nós temos a modalidade arrastão em ambulatórios, em pronto-socorros, né? Em UPAs, e isso deixa todos em uma situação muito vulnerável. Doutor Marcelo, por que tanta judicialização na medicina do Brasil? Você falou esse assunto no primeiro bloco, eu digo, peraí, que a gente no segundo toca nesse tema. Existem vários fatores, né, da judicialização. A medicina tem evoluído muito nessas últimas 2 décadas, muito. Então, diariamente ou mensalmente, são introduzidos novos métodos de tratamento, novos órteses e próteses para tratamento cirúrgico em algumas especialidades, mas esse material, para ser usado pelos planos de saúde, ele tem que ser aprovado pela ANS. Mas ele não existe uma regulamentação de que não se use se o paciente for privado. Então, o paciente ele é privado de condições, ele pode
comprar mandar comprar, o hospital comprar um aparelho de última geração que é utilizado na Alemanha e nos Estados Unidos, é liberado lá e aqui não, e utilizar. Os outros pacientes de plano de saúde, ou mesmo do SUS, também se acham no direito de ter essa medicação ou de ter esse aparelho, tá certo? Então eles entram na justiça solicitando esse mesmo direito e a justiça demanda a favor dos pacientes, tá certo? Isso é um modelo. O outro modelo é a falta, é quando existe a falta, como aconteceu recentemente. Existe falta de UTI, existe falta de sala de cirurgia, e essa falta de sala de cirurgia ou de UTI pode levar à morte aqueles que estão na fila de espera. Então, muitas vezes o Poder Judicial, e esse foi o primeiro caso que aconteceu aqui em Natal, ele determinou que se internasse uma paciente dentro de uma UTI, onde não havia vaga. Então, esse foi também uma determinação, na minha visão, na visão da Associação Médica Brasileira e do Rio Grande do Norte, como extremamente arbitrária, e ela excedeu o seu poder de decisão, o seu poder de definição como juiz. Então, isso não pode acontecer mais. Nós temos que ter a Associação Médica, as especialidades médicas, o CRM, está à disposição do Poder Judiciário para discutir com ele nos casos em que ele não tem conhecimento da área. Eu jamais vou discutir direito com o juiz. Então, se ele não tem um conhecimento naquela área, nós estamos aqui à disposição. Quer dizer, nós temos as câmeras, a Associação Médica tem as câmeras de especialidades, o CRM também tem, que ofereceu ao juiz um respaldo técnico que seja adequado para aquele caso que se apresenta naquele momento. Na hora que as entidades se colocam à disposição, eu acho que é um início de solução. Não é verdade, doutor? Com certeza. A questão da judicialização é um fato muito recente para o meio jurídico. Isso é importante a gente também frisar e, por isso, ocorrem tantas distorções, né? E por que há judicialização na saúde? Por essa questão da evolução, da inovação na área da saúde. A inovação está sendo uma velocidade aceleradíssima, né? A cada momento aparecem novidades. Mas também essa questão do subfinanciamento, do investimento na saúde, o investimento per capita no nosso país e no nosso estado está abaixo do que deveria, aquém do que deveria ser, e isso acaba criando o conflito, né? Aquele paciente ele não está sendo assistido, não se sente assistido e está procurando o seu direito. E isso, antes, com a saúde funcionando de forma relativamente equilibrada, não existia com o volume que existe hoje, né? E a nossa saúde está sofrendo um processo de deterioração progressiva e gerou esses conflitos então trouxe essa judicialização. Perfeito. Doutor Marcelo, doutor Marcos, eu ainda tinha outras perguntas a fazer. Infelizmente, essa entrevista, como todas que são boas, o diretor já mostrou o reloginho 2 vezes e ele agora disse, terminou o programa. Infelizmente o programa é rápido, são só 30 minutos. Eu só tenho que agradecer a vocês dois por terem aceitado o convite de esclarecer fatos tão importantes para que a opinião pública tome conhecimento, para que o telespectador tenha conhecimento. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor Marcos, muito obrigado. E certamente, doutor Marcelo já é o zerivizeiro do programa Ponto de Vista, o doutor Marco vai ficar também. Teremos novas oportunidades de termos esse encontro aqui no Ponto de Vista. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A Associação Médica agradece e está à disposição da população do Estado do Rio Grande do Norte. Perfeito. Igualmente, o Conselho Regional de Medicina. Muito obrigado, agradeço em nome do Conselho. E muito êxito na nobre missão que vocês desempenham. Cada um na associação e o outro no Conselho. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos.
Cuidar de você? Esse é o plano. Federação do Transporte, em defesa do setor transportador.